Discutir ética da Covid é extraordinariamente complexo, porque a doença é uma doença muito complicada, uma doença complicada do ponto de vista do que ela representa, da sua evolução, do extraordinário número de casos que nós temos hoje em todo o mundo, e nesse ano tem se aprendido muito, mas ainda resta muito para aprender. Mas, de qualquer forma, e por causa dessa complexidade, os problemas éticos são imensos. E, naturalmente, quando surgiu uma vacina, ou quando se discutia a possibilidade de haver uma vacina para a Covid, as questões éticas também foram e são muito relevantes. Eu escolhi discutir alguns aspectos apenas, é impossível nesse tempo, aliás, é impossível num seminário discutir tudo o que se tem que discutir em relação à ética da doença e da utilização de vacinas e da sua distribuição, de modo que eu fiz uma opção, eu vou discutir especialmente as questões relacionadas com a eventual obrigatoriedade da vacina e o que significa, na realidade, a obrigatoriedade de se vacinar ou de comprovar a imunidade à vacina. É interessante salientar que, e isso todos aqui no país sabem, que muito antes da disponibilidade da vacina, o presidente da República e, posteriormente, o seu ministro da Saúde enfatizavam muito que a vacina não seria obrigatória, que no momento que ela estivesse disponível, não haveria obrigatoriedade da vacina. O fato é que o tempo passou, as vacinas estão disponíveis, mas a pouca disponibilidade das vacinas aqui entre nós, no momento, pelo menos, torna uma discussão sobre obrigatoriedade aparentemente inútil. Discutir obrigatoriedade, se nós não temos vacina sequer para aquela população prioritária ainda, parece uma coisa fora de propósito. Então, por que a gente vai discutir isso nesse momento? É porque as questões relacionadas com a comprovação de imunidade e, em face da comprovação de imunidade à Covid, a eventual permissão de presença em eventos, de viagens, de eventos de massa, enfim, de várias das atividades da nossa, enfim, saudosa vida normal, não é? Já são um assunto dominante na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e, inevitavelmente, vão ser aqui no Brasil. Como é que se lida com isso? A questão de comprovar imunidade implicitamente, ao comprovar imunidade, seja pela própria doença, seja pela vacina, se vai exigir a imunidade, aí entra a tal da obrigatoriedade com outro nome. Mas é disso que nós estamos falando. Então, é importante que a gente discuta o que realmente significa obrigatoriedade, onde é que nós estamos em relação a isso. Vamos começar com uma discussão de alguns aspectos legais, porque nós já vimos muitas vezes se afirmar que exigir obrigatoriedade de vacina, e eu vou estender isso, a exigir obrigatoriedade de comprovação de imunidade à doença, seria ilegal. Eu vou começar pelas vacinas, que é onde essa questão é muito clara, me parece, não é? Nós temos um arcabouço legal nesse aspecto, um arcabouço legal muito sólido que, no fundo, afirma que, havendo justificativa para uma situação em que seja necessário que a vacina seja obrigatória, ela vai legal. Curiosamente, né, existe legislação antiga de muitos anos, e existe legislação mais recente. Na própria pandemia, eu acho que isso é um assunto que todos também já ouviram, essa consideração. Há uma lei de fevereiro do ano passado, logo no início da disseminação da doença, que afirma, né, nessa lei se afirma que, para enfrentar a pandemia, as autoridades, os governos, poderão determinar a vacinação compulsória e outras medidas preventivas. Essa é uma lei brasileira, está em vigor, não há muita discussão quanto à sua eficácia, pelo menos me parece que não. Antes disso, e na questão da vacinação, nós temos também uma clareza de que, em havendo necessidade de alguma forma, tornar uma vacinação obrigatória, existe legislação. Então, por exemplo,
na própria lei que criou o Programa Nacional, o decreto, na verdade, que criou o programa, regulamentou o Programa Nacional de Imunização, se afirma que é dever de todo cidadão, veja, é dever de todo cidadão, submeter-se aos menores sob sua responsabilidade e guarda, né, a vacinação compulsória. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito conhecido, que é de 1990, veja, 1990, ele afirma no seu artigo 14, ele é muito claro, diz assim: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A não observância desse item, entre outras coisas, envolve uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Só se pode cogitar, ou só cabe cogitar, de uma obrigatoriedade, num caso mais geral ou num caso específico, quando há recusa vacinal. Se não houvesse recusa, por que tornar uma vacinação obrigatória? Então, eu gostaria de iniciar essa segunda parte da discussão dizendo que eu creio que eu posso fazer essa afirmação genérica sem correr o risco de estar fazendo uma generalização fora de propósito, que todos que trabalhamos com vacinação, eu diria enfaticamente, todos que estão trabalhando com vacinação, consideramos indesejável a vacinação obrigatória. Que se tenha necessidade de chegar a uma obrigação. Nós estamos tão convencidos da eficácia e da segurança das vacinas que estão em uso que o instrumento que nós temos não é, que é a nossa preferência, não é obrigação, não é coerção, é convencimento. E convencimento passa por informação. Então, esse é um ponto básico que eu gostaria de citar, para dizer que os casos, tanto em criança como vamos ver agora, eventualmente em adultos também, de alguma forma, obrigar a pessoa a se vacinar é indesejável. Nós gostaríamos muito que isso não fosse necessário. Só que o mundo é um mundo real, não é o nosso mundo ideal nesse aspecto, e, portanto, é preciso ver como é que as coisas se comportam na prática. Com criança, como é que as coisas caminham? Quem que resolve se a criança vacina, se uma criança vai se vacinar ou não? Estamos falando agora de Covid por enquanto, né? A Lili já citou que, no momento, as vacinas estão aprovadas para uso a partir dos 18 ou 16 anos de idade, embora muito provavelmente, tudo leva a crer, dentro de alguns meses, isso vai ser estendido, com medida que houver segurança para isso, para adolescentes e, posteriormente, para criança. Mas, por enquanto, ainda não. Mas como é que a coisa funciona com criança? Quem resolve a vacinação de uma criança do nosso programa de imunizações, que é, seguramente, a gente fala isso sempre, mas é uma afirmação que é gostoso fazer, é um dos melhores programas de imunização de todo o mundo. No nosso programa público de imunizações, há um extenso calendário, né? E as vacinações, como consta do Estatuto da Criança e do Adolescente, são consideradas, essas vacinações sendo consideradas obrigatórias, é obrigação da família que as crianças tenham acesso a isso. Nossas coberturas vacinais, de modo geral, são muito satisfatórias, não tem sido nos últimos anos, por uma série de razões, não cabe discutir isso no momento, mas dentro dessa coisa toda do programa, se uma família se recusa, seja por desídia, seja por displicência, ou então por razões de outra natureza, razões filosóficas ou razões morais, né, razões éticas, né, no seu entendimento, ou às vezes é alegado, razões religiosas que não se sustentam quando se vai discutir muito, as religiões na prática absolutamente proíbem a vacinação, de nenhuma forma proíbem a vacinação, mas se uma família, por um desses vários motivos, né, se recusa a vacinar uma criança, o Estado tem instrumentos para que essa criança seja vacinada. Mas por que isso? Qual é a justificativa de eu, diante de uma família que me diz, não, doutor, eu não quero vacinar meus filhos porque eu não acredito em vacinas, eu acho que elas são perigosas, eu acho que elas criam problemas, lá para frente elas podem dar autismo, elas podem dar... Eu não quero vacinar meu filho.
Por que cabe, eventualmente, o Estado tem o poder, eventualmente, de fazer com que essa criança seja vacinada? Porque a compreensão que se tem é que o direito da família a decidir pelas crianças, isso faz parte de essa coisa que a gente cita muito, faz parte de uma decisão da Suprema Corte, de um caso característico que chegou na Suprema Corte inglesa e que creio que seria reproduzido integralmente aqui no país, dizendo o seguinte, que as famílias decidem tudo pelas crianças, decidem como é que elas vão para a escola, como é que elas se vacinam, o que elas vestem, o que elas fazem todo dia. É um direito das famílias decidir isso. Agora, por que existe isso? Não vamos entrar na discussão histórica, que também acho que todos conhecem, e que nem sempre foi assim em todos os lugares. Né? Nem sempre as famílias decidiam pelas crianças. Passou-se a isso, por quê? Porque isso é uma compreensão absolutamente geral, porque se entende que quem melhor defende o interesse de uma criança é a sua família. E é o que esse juiz da Suprema Corte, de uma forma muito elegante, diz assim, que o direito das famílias decidirem deriva de um dever, que é o dever de proteger os seus filhos. Se em algum momento se considera que este dever não está sendo cumprido, ou seja, que a criança não está tendo o seu melhor interesse satisfeito, e nesse caso, o Estado brasileiro, como em outros estados, é claro, as vacinas representam uma forma de proteger a vida e a saúde das crianças. Se isso não estiver sendo atendido, numa situação excepcional, o Estado intervém, toma, naquele momento, para aquela ação, a guarda dessa criança e propicia a ela o direito de receber o imunizante. Isso em crianças está bastante bem estabelecido, não apenas no Brasil, mas eu creio que praticamente em todo o mundo. E aqui nós temos já algumas decisões judiciais nesse sentido, e há um caso que está na Suprema Corte, que foi um pouco atropelado nessa coisa toda da pandemia, mas está com o ministro Barroso, né, que é o relator desse feito, e se espera que a decisão que ele vai adotar num caso de uma família que se recusava a vacinar, em que a primeira instância no Estado de São Paulo resolveu que a criança devia ser vacinada, e a criança foi vacinada, a família levou esse caso até o Supremo para se criar uma compreensão e uma jurisprudência. A expectativa que se tem é que, na decisão do Supremo, seja na linha que tem sido as decisões judiciais anteriores e que consagre essa situação, que é, como eu digo e repito, é indesejável, mas que, quando acontece, é no melhor interesse da criança que isso aconteça. Já no adulto, as coisas são diferentes. É excepcionalíssima a situação em que não se respeita a vontade de um adulto considerado competente para decidir. Ou seja, se eu estou diante de um adulto, eu uso toda a minha argumentação para tentar mostrar para ele que, por exemplo, a vacina da influenza ou a vacina da Covid são importantes, são boas, são seguras, e que vai beneficiá-lo receber esse procedimento, e a pessoa se recusa, de modo geral, insisto, com raríssimas exceções, isso é respeitável. E a gente cai naquela discussão lá do começo. É indesejável. A experiência mostra que o uso de coerção, né, não leva a resultados muito satisfatórios e, geralmente, se respeita a famosa autonomia de decisão da própria pessoa. Só que a autonomia não é absoluta. Aliás, essa é uma discussão que, na pandemia, tem várias vertentes, né? Inclusive a questão do uso de medicamentos, até onde vai a autonomia do médico de decidir, não é nosso assunto nesse momento, mas, nesse caso, de modo geral, se respeita a autonomia do paciente, do adulto considerado competente para decidir. Ou seja, não se vai obrigá-lo a ser vacinado. Curioso é que, quando se fala em obrigar uma pessoa a vacinar, pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando a gente discute isso em diferentes fóruns. Quando se fala, não, mas em algumas situações a vacinação do adulto vai ser obrigatória.
E quando o presidente, o ministro diziam, não, vai ser obrigatória a vacina, o que eles estavam pensando, creio eu, e muitas pessoas pensam, é que o obrigatório significaria o seguinte, a vacinação da gripe, a vacinação da influenza é obrigatória, e, portanto, se você não quer se vacinar, vai alguém na sua casa com a seringa na mão, vai botar você numa camisa de força, ou que seja, que se usa hoje, e vai te vacinar à força. Então é isso. Mesmo quando se cogita de medidas de vacinação obrigatória, em que situações? Em situações em que o risco para a saúde pública, o risco para terceiros é importante, portanto, onde a liberdade individual e a autonomia individual tem que se colocar uma discussão se ela é absoluta, não se considera que ela seja, na medida que ela interfere com a liberdade, com a saúde, com a vida, eventualmente, de outros. Mas quando acontece uma situação como essa e se toma medidas de obrigação, a obrigação não é pegar um indivíduo à força e vaciná-lo à força. O que se usa são medidas administrativas, multas, e aí nós chegamos no que nós estamos discutindo hoje, esse é o centro da nossa discussão em relação à vacinação da Covid, entendendo por muitos mecanismos que a imunidade de cada pessoa é importante para ele mesmo, mas ele tem importância também na chamada, na tão falada, na tão almejada imunidade, herd immunity ou imunidade coletiva, né? Então, se nesse sentido nós entendermos, ou se entender que a vacinação seria obrigatória, o que se usaria seriam medidas restritivas, e é o que está acontecendo hoje. Restritivas do quê? E aí a gente cai nessa discussão, que já está em larga escala na Europa e em outros países, nos Estados Unidos, e, inevitavelmente, vai chegar aqui para nós. Algumas situações e alguns exemplos. No que se refere à vacina, fala-se muito já há algum tempo, e agora concretamente, do que se chama, alguns chamam de passaporte verde, outros de passaporte da imunidade, ou não usam o nome passaporte, que eu não acho indesejável, mas, no fundo, o que é isso? É que, de alguma forma, se condicione o fato do indivíduo estar vacinado, comprovar vacinação, a sua liberdade, ao seu direito de frequentar eventos, viajar, ir a restaurante, ir a hotel, ou o que seja. Em alguns lugares, isso já foi implantado, aliás, poucos, mas a discussão em muitos lugares já está muito avançada. Onde talvez isso, como a própria vacinação, isso é consequência direta de quanto já se vacinou, em que ponto está essa discussão, não por acaso essa discussão, essa coisa já está num ponto avançado, eu digo avançado sem juízo de valor, avançado de ter caminhado em Israel. Qual a situação em Israel? Para a frequência de eventos, para a frequência de restaurantes, para a frequência de hotéis, o Estado dá o direito de quem administra isso, e no caso de eventos de massa, obriga a que se comprove imunidade à Covid. Comprovar a imunidade à Covid significaria comprovar que teve doença, comprovação sorológica de imunidade ou comprovação de vacinação completa. O comprovante de vacinação, que faz parte do cartão, enfim, nacional lá de Israel, tem validade, esse é um dos muitos aspectos que vão ser discutidos, de 6 meses. Então, se foi vacinado em janeiro, fevereiro, como muitos foram em Israel, nesse momento, isso seguramente vai ter evolução, se vai mudar ou não, mas vai ter uma evolução de conhecimento. Então, nesse momento, isso vale por 6 meses. Se discute isso muito no Reino Unido. E também não por acaso, porque no Reino Unido a vacinação está muito avançada. Qual é a discussão no Reino Unido? No Reino Unido é uma discussão muito importante do ponto de vista ético, e há grupos fortemente contra a implantação de qualquer tipo de medida semelhante a essa que a gente está
dizendo de Israel, porque diz que isso é uma infringência às liberdades individuais. Entretanto, parece claro que a tendência do governo Johnson, enfim, e a tendência parece que o parlamento, tanto dos trabalhistas como dos conservadores, é que se permita que, por exemplo, o dono de um pub londrino exija de quem vai entrar um comprovante de imunidade. Ou um PCR recente, uma sorologia, uma comprovação de que teve a doença, ou, esse é o mais importante, o mais numeroso, espera-se, comprovante de vacinação. Como isso vai ser aprovado no Reino Unido, eu acho que vai ter um papel grande na discussão que se faz em todo o mundo. Porque o que as pessoas alegam? Veja, nós estamos falando simplesmente de obrigatoriedade. Por quê? Porque, na medida que a pessoa diz assim, eu não quero me vacinar, ninguém vai pegar e vaciná-lo à força. Mas ele vai ter uma limitação de atividade da vida dele muito importante. E talvez uma limitação que, na medida que a nossa sonhada vida normal volte ao normal, ao novo normal, que seja, uma das coisas que vai voltar são as viagens. E a Lívia já citou isso, e este vai ser, me parece, um dos grandes problemas, uma das questões mais espinhosas a ser discutida, e tem a ver com tudo que ela falou antes, na questão de alocação das vacinas, seja no nível local, seja essa alocação internacional. Porque, veja, o que está acontecendo já, também não por acaso, hoje na Europa? Há um entendimento muito avançado na Europa e que, para os 27 países da União Europeia, vai se aceitar que quem tem comprovante de vacinação, além dos outros comprovantes de imunidade, mas estamos falando do comprovante de vacinação, quem tem o comprovante de vacinação pode circular livremente pelos 27 países. Agora, que comprovante e de que vacinação? Aí avançamos num outro ponto muito curioso. Porque, por enquanto, pelo menos, o que eles estão dizendo? O que eles vão aceitar? E parece que é uma discussão lógica, né? Embora nem todos aceitarão isso, e nós, brasileiros, se formos entrar nesta discussão, talvez tenhamos muita dificuldade de aceitar, porque, neste momento, o que eles estão dizendo? Vamos aceitar, parece que é o que vai ser, vamos ver como é que isso vai sair, mas parece que é o que vai se concretizar. Aceita-se como comprovante de vacinação, uma vacinação comprovante oficial de uma das vacinas autorizadas pela Autoridade Europeia de Vacinação, né, de medicamentos, pelo EMA, né, que no momento, são as vacinas de RNA e a vacina da AstraZeneca. Se essa história se concretizar e se disser, bom, mas quem vier dos Estados Unidos com um comprovante de uma vacina da Pfizer, da Moderna, ou seja, vai poder entrar nesse esquema, é possível que eles digam que sim. E se tiver no Brasil com um comprovante de vacinação, comprovante brasileiro que vai existir, bonitinho, aliás, já existe, de vacinação, a Coronavac, não vão aceitar? Essa é uma discussão, uma das muitas discussões que vai aparecer nesses múltiplos dilemas que a Covid e a vacinação da Covid está colocando. Existem muitos outros aspectos que vão aparecer nessa história. E me parece que o aspecto mais importante, mais delicado de tudo, é que, daqui a pouco, se as viagens internacionais estiverem valendo, né, estiverem se normalizando, como é que fica a situação, por exemplo, de uma pessoa que mora na África e que quer viajar para a Europa, ou quer viajar para os Estados Unidos? Ele, naquele momento, talvez simplesmente não tenha tido possibilidade de acesso. Seja porque a vacina, não tem vacina na África, nada, ou, então, se ele é brasileiro, se ele tem, sei lá, 35 anos,
ainda não chegou a hora dele vacinar, enquanto em outros países a coisa já caminhou. Então, a inequalidade, né, de vacinação, seja local, né, por falta de vacinas ainda para todo mundo. E aí a diferença muito grande entre os países e entre os países em que a população foi vacinada vai aparecer e vai se destacar muito. Existe uma iniciativa que eu acho que é muito conhecida de todos, que é a COVAX, e é uma iniciativa extremamente meritória, no meu modo de ver. Tenta, de alguma forma, chegar a uma situação de, não digo de igualdade, porque talvez não seja possível, mas diminuir muito a desigualdade nesse sentido. Então, de uma distribuição muito grande de vacinas, especialmente pelos países mais pobres, os 92 países, enfim, considerados de menos recursos, e dentro desses países nós vamos cair no mesmo problema. Quem que vacina primeiro? Aquela lista que a Lili citou não é exatamente igual em todo lugar, mas é um razoável consenso de que, na medida que existe, não há vacina para todos, e que é preciso estabelecer prioridades, a prioridade daqueles que são mais expostos, profissionais de saúde, por exemplo, e outros profissionais que lidam com a doença, e não é, aqueles que têm maior gravidade e letalidade da doença, essa lista parece uma lista razoável. Tanto assim que quando você olha pelo mundo todo, embora haja diferenças aqui e ali na ordem das coisas, não é? No geral, a lista não é muito diferente. Tem diferenças? Tem. Por exemplo, onde entram os profissionais de educação. Essa é uma discussão, por si só, merece uma discussão, um seminário todo, creio. Mas, no geral, essa lista é uma lista aceitável. Agora, ter a vacina para todos, para que todos se protejam, isso é o mais importante de tudo, para que esteja protegido. E, na medida que não existe a vacina, como é a justificativa, e aí nós temos uma discussão realmente ética, tudo isso que se está fazendo, não é? De limitar frequência a eventos, é justificável. Aí é uma discussão. Eu creio, pessoalmente, que as medidas de distanciamento social, como a gente chama, você analisa o que aconteceu pelo mundo todo, elas se revelaram eficazes. Né? Na medida que você tem as pessoas protegidas e você começa a poder, com muito cuidado, mas poder diminuir essa limitação que a Covid nos está impondo, a vacinação de cada um, a frequência de cada um num lugar público como esse, com segurança de que ele tem pouco risco de exposição, pode ser, creio que eticamente justificável. Mas essa é uma discussão muito delicada, está sendo na Europa, e não tenho dúvida alguma, na Europa, Estados Unidos, e não tenho nenhuma dúvida que quando ela chegar aqui, ela vai ser uma discussão apaixonante também. E vejam, eu queria terminar com isso. A Lili citou isso. A OMS discute agora se, para viagens pelo mundo todo, tirando essa coisa da Europa, se as viagens pelo mundo todo, se em algum momento vai se exigir o certificado internacional de vacinação, como existe hoje, que chama atenção para quem eventualmente não está ligado exatamente a isso, só existe, do ponto de vista prático, para uma doença, que é a febre amarela. E muitos países, e essa é uma deliberação antiga da Organização Mundial de Saúde, né, da Conferência Nacional de Saúde, os países todos aceitam que o país tem o direito de exigir que para entrar dali ele queira um certificado de febre amarela. Depende de onde a pessoa vem, precisa apresentar o certificado de vacinação de febre amarela. Se isso for aplicável à Covid, nós temos, como nós já citamos, vários exemplos, vários problemas muito sérios, que são de várias naturezas. Primeiro é que não tem vacina para todo mundo. Então, na medida que você passa a exigir isto como exigência, limita a vacinação de muita gente. Por outro lado, se em algum momento você aceitar que isso seja válido, de que vacina nós estamos falando? De que autoridades sanitárias você vai aceitar uma vacinação considerada válida?
Então, esse também não é, isso não vai ser para já, acredito que é uma coisa mais para frente, à medida que a disponibilidade de vacina chegar, talvez, sendo otimista, mais um ano, ou mais até do que isso, você tem uma razoável distribuição de vacina pelo mundo, mas esse vai ser um dos problemas, uma das questões que se vai colocar. Mas as questões da vida local, das restrições que se pode ou não se pode, que se deve ou não se deve apresentar, de comprovação de imunidade. Vacinação é um aspecto, não é? É um aspecto muito claro, talvez numericamente o mais importante. Mas comprovação de imunidade, de modo geral, é um assunto, é um grande assunto, eu achei que cabia discuti-lo com mais detalhe e é por isso que dei um enfoque maior a essa coisa. Vendo possibilidade, podemos discutir alguns outros, muitos aspectos delicados e complexos, éticos, que existem da Covid e da vacinação de Covid. Muito obrigado.